A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida. E hoje eu quero compartilhar com você um trecho aqui da Bíblia, onde mais uma vez eu estarei falando sobre oração e jejum, onde está escrito assim, ó: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Então, eu quero falar que o jejum é uma forma muito poderosa de você alcançar a misericórdia do Senhor. Aqui o autor desse trecho da Bíblia, o Esdras, relatou, esse fato que eles se humilhou ali perante Deus em jejum e oração, apregoaram o jejum junto ao rio Ava. Aí o versículo 23 fala assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, você quer que Deus se compadeça da situação em qual você está passando, parta para o jejum. Mas preste bem atenção, a questão do jejum, você deve se desligar da internet, você deve deixar de lado o WhatsApp e foque somente em Deus. Porque se o Senhor quer te abençoar, se você quer algo de Deus, leve a Bíblia consigo e ore de joelhos. Cante hinos ao Senhor, cerca de 3 ou 4 hinos diariamente, e ore somente de joelhos. Não se esqueça, meu irmão, não fique mexendo no WhatsApp, não fique mexendo na internet, não fique pensando em comida, não fique pensando em qualquer outra coisa que não seja espiritual. Então, se você quer algo do Senhor, foque somente em Deus. Leia a Bíblia durante o jejum e especifique qual é o problema que você quer que Deus interfira, que você quer que Deus resolva para você. Meu amado irmão, minha amada irmã, é necessário reverência total, é necessário a busca pelo Senhor, a busca pelo nosso Deus, porque a Bíblia fala assim, é tempo de buscar ao Senhor e a sua vontade. Então, se você quer que Deus interfira, se você quer que Deus se compadeça, ore a Deus em jejum. Se você conseguir fazer um jejum de 24 horas, ótimo. Se você quer fazer um jejum de 48 horas, ótimo. Mas se isente completamente da comida e da água, do alimento sólido e do alimento líquido. A água também é alimento. Então você deve se isolar dessas coisas. A Bíblia registra, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ficou 40 dias de jejum no deserto. A Bíblia registra que o profeta Elias ficou 40 dias de jejum. A Bíblia registra que o apóstolo Paulo ficou 14 dias de jejum. Está lá no livro de Atos, capítulo 27. Ali relata ali aquela passagem que o apóstolo Paulo estava junto com aqueles malfeitores ali daquele navio, aquelas pessoas que estavam sendo transportadas, e aí eles tiveram que jejuar durante 14 dias, e aquilo praticamente foi um jejum à força, foram forçados aquilo ali. Então o que eu quero trazer à tua memória é que o apóstolo Paulo falou assim, coma alguma coisa para o vosso bem, para a vossa saúde,
mas já eles fizeram um jejum de 2 semanas. Então, às vezes a pessoa coloca assim na sua cabeça, ciência, né? A televisão, o rádio, fala assim, se você ficar 72 horas sem beber água, você morre. É mentira, meus irmãos. Se você habituar o teu corpo somente na hora do jejum, a ficar 72 horas, como a Esther ficou, o jejum do livro de Esther, eles ficaram 72 horas. E a Bíblia registra ali que não subiu nada à boca deles, nem água, nem comida. Então, esse é o jejum verdadeiro. Às vezes a pessoa pensa assim, o jejum é da garganta para baixo. Não, é da boca para dentro. Porque se você escovar, você estará estimulando a salivação. Em uma hora você pode esquecer e pode engolir a saliva. Então você está bebendo líquido. Entendendo? Eu creio que o jejum deve ser isento de qualquer coisa que você leve à boca. É essa que é a minha concepção. Então, a gente vê também Josué ele orou, jejuou por 40 dias. Também Moisés, que foi o profeta, né, do Velho Testamento, o maior profeta, né, e ele liderou o povo de Israel no meio do deserto, quando Deus tirou o seu povo com mão poderosa lá do Egito. A Bíblia registra que ele passou 40 dias e 40 noites orando em jejum, falando com Deus no Monte Sinai. No Monte Sinai ali é um monte de rocha, é pedra pura. Então, aquelas pessoas que querem que Deus possa fazer um milagre, que Deus possa interferir na situação, você tem essa bênção do Senhor ao seu lado, dentro de você, que está escrito nas páginas da Bíblia, que é a oração e o jejum. Não adianta você, por exemplo, ficar de jejum somente sentado, você tem que clamar a Deus. Porque a Bíblia registra que quando Mardoqueu foi jejuar, naquele jejum ali que Esther proclamou, ele já se encontrava de jejum, ele começou o clamor, e ali com aquelas roupas de pano de saco e cinza, jogando terra para cima, mas veio o Senhor Jesus e falou, quando você estiver de jejum, não declare para ninguém. É bom que as pessoas não saibam. Se alguém te perguntar, você fala, estou na bênção, estou na graça. Então é necessário você não relatar para ninguém, porque o inimigo atrapalha, o diabo é sujo. Você vê que na Bíblia registra que o inimigo foi lá e tentou atrapalhar o Senhor Jesus, falando para ele assim, se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E aí ele também fez aquela outra oferta, né? Mostrou para ele todos os reinos do mundo e falou assim, se tu prostrado me adorares, te darei tudo. E aquilo ali, o diabo é mentiroso, né? O diabo é o pai da mentira. Tudo pertence a Deus, é porque os reinos deste mundo foram entregues ao inimigo. Mas o Senhor Jesus veio da parte de Deus, ele veio enviado por Deus. Então o Senhor Jesus, que é o general e o comandante supremo, é Ele que é o poderoso e que é o dono do mundo, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e Ele é o que pode te dar vitória. A Bíblia fala assim que o Senhor Jesus é o general dos generais, Ele é o Filho de Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele está à direita de Deus, Pai, e Ele quer te dar a salvação, quer te dar a vida eterna, quer te abençoar. Se você quer fazer o jejum, fale somente na presença de Deus. Dobre o seu joelho e fale com Deus. Tem jejum que é específico para casamento, por exemplo, restauração, tem que ser um jejum acima de 4 dias. E para isso você tem que se preparar. Por exemplo, eu já fiz jejum de 72 horas
Eu já fiz muitos jejuns de 72 horas. Mas se, por exemplo, você se acha capaz de fazer um jejum maior, que Deus te abençoe, né? Porque cada um faz aquilo que Deus ordena. Então, muitas vezes a pessoa, não, eu quero fazer um jejum de 24 horas, glórias a Deus. Eu quero fazer um jejum de 48 horas, glórias a Deus. Mas às vezes tem algumas pessoas com equívoco que falam assim, se você fizer um jejum de meia hora, você já está agradando a Deus. Irmão, se você não dá conta de ficar meia hora sem comer, 2 horas sem comer, 3 horas sem comer, aí você já está precisando de um tratamento. Porque a gente precisa refletir que um jejum precisa pelo menos ser de pelo menos 12 horas, né, para agradar ao Senhor. Então que você possa refletir, né, que você possa orar, buscar a vontade de Deus. E aí na Bíblia fala assim, ó, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e volveu-se pelas nossas orações. Então Deus pode se compadecer. Se for um jejum, né, melhor ainda, tem causas que é resolvido só em oração. E tanto que lá no livro de Jó fala, né? Então Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava. Se você quer um mover de Deus, se você quer mais, se você quer orar de madrugada, faça isso, Deus estará te abençoando. Tem causas que é só com jejum mesmo, meu irmão, só com oração. Então não adianta você, por exemplo, hoje eu estou jejuando e ficar sentado no sofá o dia inteiro e ficar mexendo no zap, ficar mexendo na internet. Esse é um sacrifício que não agrada a Deus, não é nem sacrifício, é vício, né? Então você precisa quebrar esse vício. Os meios de comunicação, televisão, internet, WhatsApp, deve ser deixado de lado. Não assista televisão durante o jejum. Ore somente ao Senhor, cante hinos, leia a Bíblia e Deus vai te abençoar.